Você já notou como existem pessoas que parecem ter um alvo invisível nas costas? Pessoas que, mesmo quando estão em silêncio, despertam inveja. Mesmo quando estão paradas, parecem provocar. Mesmo quando tentam fazer o bem, são mal interpretadas. E quanto mais elas se aproximam de sua essência, mais o mundo parece se voltar contra elas. Isso não é coincidência. O vídeo de hoje vai te mostrar uma verdade que muitos evitam encarar. Os escolhidos, aqueles que carregam um chamado especial, enfrentam desafios que a maioria das pessoas não suportaria nem por um dia. Mas por quê? O que existe por trás dessa rota cheia de espinhos, provações, quedas e recomeços? O que Deus esconde por trás dos testes que apenas os fortes espiritualmente enfrentam? E principalmente, como reconhecer se esses desafios fazem parte do seu caminho por ser um escolhido? Antes de respondermos, precisamos entender algo essencial. O caminho de um escolhido nunca é comum. Enquanto muitos vivem em piloto automático, os escolhidos enfrentam ventos contrários desde cedo. Repare bem, muitos deles experimentam abandono na infância, traumas silenciosos, rejeições que não sabem explicar. Você já sentiu como se fosse diferente desde pequeno? Como se carregasse um fardo que ninguém ao seu redor parecia entender? Se sim, escreva nos comentários. Desde pequeno, eu já sentia que não era igual aos outros. Queremos ler sua história. Porque quando você compartilha, você desperta outros que também estão em silêncio. E esse é o primeiro sinal. O escolhido é lapidado pela dor antes mesmo de saber o motivo. Mas cuidado, esses desafios não vêm para destruir. Eles vêm para forjar. Veja o ouro, ele só brilha depois de passar pelo fogo. Com os escolhidos, é exatamente assim. Deus permite certos desertos, certas dores, não porque ele se esqueceu, mas porque está esculpindo algo maior. O problema é que, ao olhar de fora, as pessoas julgam. Pensam, como alguém tão bom pode sofrer tanto? Ou ainda, se fosse realmente abençoado, não estaria passando por isso. E é aí que muitos escolhidos se calam. Recolhem suas lágrimas, suas lutas internas, e seguem firmes. Mas no íntimo, perguntam, por que eu? Essa pergunta não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de que a alma está despertando. Existe uma força oculta operando contra os escolhidos. Não se trata apenas de injustiça humana. Existe uma batalha espiritual real, invisível, constante. E quanto mais perto você está de cumprir seu propósito, mais você se torna alvo. Já reparou que, quando está quase em paz, algo vem e te desestabiliza? Quando começa a orar mais, surgem obstáculos. Quando decide perdoar, o passado ressurge. Isso não é aleatório. O mundo espiritual se move de forma estratégica. Os desafios são posicionados com precisão para testar a sua fé, sua identidade e, principalmente, sua resistência. Porque somente os que resistem, herdam. E aqui está algo que poucos têm coragem de admitir. Muitos dos que estão hoje em posições de liderança espiritual passaram por momentos de completo anonimato, desprezo e humilhação. A escolha não se manifesta no conforto. Ela se revela na crise. É no choro silencioso, na solidão do quarto, no dia em que todos viram as costas, que Deus observa quem está pronto para ser levantado. A preparação dos escolhidos é silenciosa. Os aplausos vêm depois. Mas antes disso, vêm as noites em claro, as orações sem resposta, os nãos do céu, que na verdade eram espere. Mas por que Deus faria isso? Porque ele escolheria justamente os mais sensíveis, os mais feridos, os mais esquecidos, para grandes propósitos. Aqui está o segredo. É porque só quem sentiu a dor sabe como curar. Só quem caiu, sabe como levantar outros. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E isso exige dor. Porque sem a dor, não há empatia. Sem o sofrimento, não há compaixão. Sem os desafios, não há autoridade espiritual. Já parou para pensar nisso? Que talvez o que você mais quis evitar seja justamente o que está moldando sua missão. É por isso que muitos escolhidos são incompreendidos. O mundo não entende sua sensibilidade, sua intuição aguçada, seu olhar profundo. E tudo isso acaba sendo interpretado como fraqueza.
Mas o que poucos percebem é que por trás desse olhar cansado, há uma alma guerreira. Uma alma que, mesmo quebrada, continua servindo. Que, mesmo em silêncio, continua amando. Que mesmo cansada, continua obedecendo. Não é qualquer um que suporta ser escolhido. Porque ser escolhido é, antes de tudo, ser provado até o limite. E os desafios não param. Eles mudam de forma. Às vezes vêm como perdas. Outras vezes, como traições. E há momentos em que vêm como silêncio. Sim, o silêncio de Deus. Aqueles períodos em que parece que o céu está fechado, as orações não sobem, as respostas não vêm. É aí que muitos desistem. Mas os escolhidos, mesmo sem entender, continuam. Não por lógica, mas por convicção. Porque algo dentro deles diz: continue, você não veio até aqui à toa. Esse algo é o chamado. É o que separa os que apenas creem, dos que foram enviados. E talvez agora você esteja passando exatamente por esse momento. Talvez sua fé esteja sendo testada como nunca antes. Talvez você esteja se perguntando se vale a pena continuar. Então este vídeo chegou até você como um sinal. Porque os desafios que você enfrenta hoje não são castigos. Eles são confirmações. Deus não deixaria passar por tanta coisa, se não fosse te levar a algo muito maior. E esse maior não é conforto, riqueza ou status. É autoridade. É missão. É legado. Escreva nos comentários: meus desafios são minha preparação. Isso não é apenas uma frase. É uma declaração profética. Porque, quando você afirma isso, você declara ao céu e à terra que você entendeu o propósito. Que você aceita o processo. Que você não será mais vítima das circunstâncias, mas um canal de transformação. E é isso que os escolhidos fazem. Eles transformam o que seria destruição em construção. Eles transformam dores em pontes. Eles transformam lágrimas em ministérios. E é nesse ponto que muitos começam a perceber que os desafios nunca foram aleatórios. Eles têm uma ordem, um propósito, uma inteligência por trás. Cada decepção ensinou algo. Cada queda revelou uma fraqueza que precisava ser fortalecida. Cada porta fechada foi uma direção clara de Deus dizendo: não é por aqui. Mas só entende isso quem continua. Quem não desiste no meio do caminho. Quem, mesmo em lágrimas, diz: seja feita a tua vontade. E essa é a chave que muitos ignoram. Os desafios não são para te parar. Eles são para te posicionar. E mais, os desafios também revelam quem está ao seu lado por propósito e quem está apenas por conveniência. Já notou como, quando tudo vai bem, surgem muitos ao redor? Mas quando tudo desmorona, restam poucos, às vezes ninguém. É nesse ponto que o escolhido aprende a caminhar só. Aprende a confiar em Deus antes de confiar em pessoas. Aprende que estar só com Deus é melhor do que estar acompanhado, mas longe da verdade. E é por isso que a solidão é uma das ferramentas mais afiadas na formação dos escolhidos. Muitos confundem essa solidão com o abandono. Mas é no deserto que Deus mais fala. É na ausência de barulho externo que conseguimos ouvir o que Ele sussurra no nosso íntimo. E quando finalmente nos calamos por dentro, Ele nos revela o que os olhos naturais não veem. Já teve momentos em que tudo parecia sem sentido, mas depois de um tempo, você percebeu que cada peça estava no lugar certo? Que cada atraso era proteção? Que cada não foi livramento? Isso é o olhar de um escolhido sendo treinado. Ser escolhido é viver na contramão. Enquanto o mundo diz acumule, o escolhido aprende a desapegar. Enquanto o mundo grita apareça, o escolhido é chamado ao secreto. Enquanto o mundo busca poder, o escolhido aprende a servir. Por isso, tantos se perdem no caminho. Porque esperam reconhecimento rápido, bênçãos visíveis, confirmações humanas. Mas os maiores propósitos não brilham diante das multidões. Eles crescem em silêncio, até o tempo certo. E o tempo certo nunca chega apressado. E aqui vai um ponto importante para refletirmos. Os desafios não diminuem com o tempo. Eles mudam de formato. Quando você vence um nível, o próximo exige ainda mais fé,
ainda mais maturidade, ainda mais entrega. Por isso, o escolhido não pode se acomodar. O que hoje é conquista, amanhã pode ser apenas base. Deus está sempre te levando mais fundo. E cada profundidade exige que você solte algo. Às vezes, um hábito. Outras vezes, uma pessoa. Em certos momentos, até a própria identidade precisa ser revista. Você já reparou como, antes de uma grande virada espiritual, os ataques aumentam? As distrações se multiplicam. As crises surgem. As tentações batem à porta. Isso é um sinal de que algo grande está prestes a acontecer. Os desafios não são sinais de que você está errado. Muitas vezes, são provas de que você está no caminho certo. Porque o inimigo nunca ataca quem não ameaça seus planos. Se você sente que tudo está pesado demais, talvez seja porque sua luz está começando a incomodar muita escuridão. E quando falamos em desafios, não podemos ignorar as feridas internas. Muitos escolhidos vivem com traumas não curados, culpas antigas, dores que não foram verbalizadas. A alma do escolhido é profunda, intensa, e por isso, precisa de cura constante. O maior desafio, muitas vezes, não está fora, mas dentro. Vencer os próprios pensamentos, perdoar o que parecia imperdoável, calar vozes internas de desvalorização. Esse é um campo de batalha silencioso, mas decisivo. E é por isso que muitos desistem, não do caminho, mas de si mesmos. Mas há uma notícia poderosa. Tudo isso está te transformando em alguém que o mundo espiritual respeita. Quando um escolhido permanece firme, mesmo sangrando por dentro, o céu se movimenta. Anjos são enviados. Portas se abrem. E, mais do que isso, outros começam a despertar por sua causa. Sim, o seu desafio não é só sobre você. É sobre quem vai se inspirar na sua superação. É sobre quem vai ser curado porque você decidiu continuar. É sobre gerações que serão impactadas porque você não se calou. Já pensou nisso? E aqui, nesse ponto do vídeo, eu te convido a deixar nos comentários uma palavra de força para outros escolhidos. Pode ser uma frase, um versículo, ou até um simples "você não está só". Porque cada comentário pode ser resposta para alguém que está no limite. O canal Sinais dos Escolhidos existe para isso, ser um farol em meio às tempestades. E quando você comenta, você também se torna parte dessa luz. Lembre-se, escolhido não é só quem é separado. É quem se torna ponte para que outros cruzem seus próprios desertos. Vamos aprofundar ainda mais. O escolhido precisa entender que, quanto maior o chamado, maior será o campo de resistência. Jesus, o escolhido dos escolhidos, foi perseguido desde o nascimento. Fugiu com seus pais, foi tentado no deserto, traído, rejeitado, crucificado. E ainda assim, venceu. Isso nos mostra que ser escolhido não é garantia de uma vida fácil. É sinal de uma missão maior. E se até ele, que era puro, foi confrontado, por que nós não seríamos? Essa é a régua espiritual. Não estamos aqui para conforto, estamos aqui para cumprir. Mas atenção, não confunda provações com abusos. Não aceite relações tóxicas, ambientes destrutivos ou manipulações emocionais em nome de um chamado. Deus não te quer destruído. Ele te quer firme. Os desafios de Deus nos lapidam, não nos apagam. Se você está em algo que só te suga, te diminui, te faz esquecer quem você é, saia. Porque o propósito de um escolhido não pode ser cumprido em prisão emocional. Liberdade espiritual começa quando você reconhece o que não vem de Deus. E aqui vai um segredo que poucos falam. Os escolhidos não precisam provar nada para ninguém. Sua força está na obediência, não na performance. Muitos se perdem tentando mostrar que são bons, que merecem, que sabem. Mas Deus não está interessado em sua performance. Ele quer o seu coração. Aquele que obedece em silêncio vale mais do que 1000 que gritam para serem vistos. A missão dos escolhidos é discreta, mas impactante. E é por isso que os desafios vêm antes da exaltação. Porque é no anonimato que o caráter é forjado. Então agora, talvez você entenda, os desafios não são acidentes. Eles são agulhas que costuram sua identidade espiritual.
Eles te mantêm sensível, dependente de Deus, atento ao invisível. E cada vez que você escolhe continuar, você se torna mais forte, mais alinhado, mais parecido com o propósito original. Essa jornada não é fácil, mas é gloriosa. E, no final, os escolhidos sempre reconhecem: valeu a pena. Porque o que se recebe no Espírito, ninguém pode tirar. Se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal Sinais dos Escolhidos, porque aqui, toda semana, revelamos verdades que o mundo tenta esconder. Que Deus te fortaleça. Que os desafios de hoje sejam os testemunhos de amanhã. E que você nunca se esqueça: quanto maior o peso, mais raro é o chamado. Você não é qualquer um. Você é um escolhido. E tudo que vive tem um propósito. Nunca duvide disso.